Leitura do capítulo 11 do livro A Porta Secreta para o Sucesso. Capítulo 11. Olhe com encantamento. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as suas obras e falarei dos seus feitos. Salmo 77. As palavras maravilha e maravilhoso são usadas muitas vezes na Bíblia. No dicionário, a palavra maravilha é usada como uma causa para surpresa, sentimento de grande surpresa, um milagre. Em seu livro Tertium Organum, Ouspensky chama o mundo da quarta dimensão como o mundo das maravilhas. Ele descobriu matematicamente que há um plano onde todas as condições são perfeitas. Jesus Cristo chamou a isso o reino. Nós podemos dizer: buscai primeiro o mundo das maravilhas, e tudo mais vos será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus. Ele só pode ser alcançado através de um estado de consciência. Jesus disse que para entrarmos no reino de Deus, devemos nos tornar como uma criança. As crianças vivem em um estado contente de alegria e encantamento. Tudo pode acontecer da noite para o dia. Robert Louis Stevenson, em O Jardim de Versos de uma Criança, diz: o mundo é tão cheio de tantas coisas, estou convencido que todos deveríamos ser felizes como reis. Então, olhemos com um olhar de encantamento para o que está diante de nós. Essa afirmação me foi dada há alguns anos. Eu mencionei no livro O Jogo da Vida e Como Jogar. Eu havia perdido uma oportunidade e senti que deveria ter sido mais desperta para o meu bem. No dia seguinte, eu fiz essa afirmação de manhã bem cedo. Eu olho maravilhada para o que está diante de mim. Na hora do almoço, o telefone tocou e uma proposta me foi apresentada novamente. Dessa vez, eu a agarrei. Eu realmente olhei com encantamento para o que estava diante de mim, pois não esperava que a oportunidade viria até mim novamente. Vamos voltar um pouco no tempo e lembrar de algumas ideias tristes que nos foram dadas na infância. Como as maçãs mais passadas primeiro. Não espere muito para não ficar desapontado. Não se pode ter tudo nessa vida. A infância é o tempo mais feliz da sua vida. Essas são algumas impressões que me foram passadas na infância. Aos 6 anos, eu tinha um grande senso de responsabilidade. Em vez de olhar com encantamento para o que estava diante de mim, eu olhava com medo e desconfiança. Eu me sinto mais jovem agora do que quando eu tinha 6 anos. Eu tenho uma fotografia daquela época segurando uma flor, mas com uma expressão desesperançada. Eu havia deixado o mundo das maravilhas para trás. Estava a viver no mundo das realidades. Como meus pais me disseram, eu estava longe das maravilhas. É um grande privilégio para as crianças viver nessa idade. No nascimento, elas são ensinadas sobre a verdade. Mesmo que elas não saibam metafísica, os outros estão cheios de expectativa feliz. Ia dizer coisas como: você pode ser famoso, pode ser como tal e tal pessoa. Quando uma criança nasce, estamos todos de volta ao mundo das maravilhas, onde tudo pode acontecer da noite para o dia, pois quando os milagres vêm, eles vêm rápido. Então, vamos nos tornar conscientes dos milagres e nos preparar para milagres, esperar milagres, e assim estaremos a convidá-los para nossas vidas. Talvez você necessite de um milagre financeiro. Há um suprimento para cada demanda, através da fé ativa,
da palavra e da intuição. Nós liberamos esse suprimento. Vou dar um exemplo. Uma de minhas alunas se viu praticamente sem dinheiro. Ela precisava de US$ 1.000 e ela havia tido muito dinheiro há um tempo atrás e muitas posses, mas já não restava nada, exceto um casaco de peles muito luxuoso. Aqui faço um parêntese porque naquela época ainda era bem aceito esse tipo de casaco. Hoje, pela consciência sobre a crueldade com animais, já não é bem visto, felizmente. Mas voltando à história. Eu disse a palavra para que o casaco fosse vendido para a pessoa certa, pelo preço certo, ou o suprimento viria de outra forma, mas que o dinheiro seria manifestado. Uma tarde, ela decidiu manifestar o suprimento e pegou um táxi para demonstrar fé ativa. Era um dia muito chuvoso. Ao sair do táxi, uma amiga que nunca pegava táxis, pois ela tinha um Rolls Royce, ia pegar o mesmo táxi. Elas conversaram e falou sobre o casaco. Era de um designer muito famoso. Sua amiga disse: Eu dou US$ 1.000 por ele. E naquela tarde ela tinha o cheque com a quantia que precisava. Os caminhos de Deus são engenhosos. Seus métodos são certos. Uma aluna me escreveu outro dia para dizer que estava a usar essa afirmação. Os caminhos de Deus são engenhosos. Seus métodos são certos. Uma série de contatos inesperados trouxeram uma situação pela qual ela desejava. Ela olhou maravilhada para o trabalho da lei divina. Nossa demonstração normalmente vem em 1 segundo. Tudo é cronometrado com muita precisão na mente divina. Minha aluna deixou o táxi justamente quando sua amiga parou para pegar um táxi. 1 minuto mais tarde, e ela pegaria outro. O trabalho do homem é estar alerta para a sua intuição, pois no caminho mágico da intuição está tudo que ele deseja ou pede. Na Bíblia, para leitores modernos, de Moltmann, o livro dos Salmos é reconhecido como a perfeição da poesia lírica. A meditação musical, que é a essência lírica, não poderia ter nível mais elevado, com espírito devotado que se eleva a serviço de Deus e transborda de várias formas na vida ativa e contemplativa. Os salmos também são documentos humanos. Eu selecionei o Salmo 77, pois ele traz a imagem de um homem em desespero. Mas à medida que ele contempla as maravilhas de Deus, a fé e a segurança dele são restauradas. Clamei a Deus com minha voz. A Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os seus ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite, e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite, chamei à lembrança meu cântico. Meditei em meu coração, e meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre, e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Eu disse: Isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as suas obras e falarei dos seus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu fizeste a tua força
entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Essa é a imagem que um estudante da verdade tem quando confrontado com um problema. Ele é tomado por pensamentos de dúvida, medo e desespero. Então, alguma afirmação da verdade surge em sua consciência. Os caminhos de Deus são engenhosos, seus métodos são certos. Ele então se lembra de outras dificuldades que foram superadas no passado. Sua confiança em Deus é restaurada. O que Deus realizou antes, Ele fará por mim, e mais. Eu estava a conversar com uma amiga que disse: eu seria muito burra se não acreditasse que Deus pode resolver meu problema. Tantas vezes coisas maravilhosas vieram para mim. Eu sei que virão novamente. O resumo do Salmo 77 é: o que Deus fez antes, Ele agora faz por mim, e mais. É uma boa coisa para afirmar quando você se lembra dos seus sucessos do passado. Toda perda vem de sua imaginação vã. O medo da perda se infiltra no seu subconsciente. Você carregou fardos e lutou batalhas. Você esteve a lutar com a razão, em vez de seguir o caminho mágico da intuição. Mas em um piscar de olhos, tudo será restituído a você. Como dizem no Oriente, o que Alá deu não pode ser diminuído. Agora voltemos ao estado de consciência das crianças. Você deve estar cheio de encantamento, mas tenha cuidado de não viver no passado. Eu conheço pessoas que só vivem de lembranças de suas infâncias felizes. Elas se lembram do que vestiam, nenhum céu nunca mais foi azul ou a grama mais verde para elas do que naquele tempo. Elas então perdem as oportunidades do maravilhoso agora. Vou contar a história de uma amiga que vivia em uma cidade quando era muito pequena. Ela então se mudou para outra cidade. Ela sempre se lembrava da casa onde eles moravam antes. Para ela, era como um palácio encantado, grande, espaçoso, glamouroso. Muitos anos depois, ela teve a oportunidade de visitar essa casa. Ela ficou desiludida. Ela achou pequena, entulhada e feia. No jardim havia um cachorro de ferro. Nessa família, eles chamam viver no passado de cachorro de ferro. A irmã dela me contou uma história sobre viver no passado. Quando ela tinha 16, ela viajou ao estrangeiro e encontrou um artista encantador e romântico. Esse romance não durou muito. Ela falava muito sobre esse romance com o homem com quem depois ela se casou. Os anos se passaram e o jovem artista se tornou muito conhecido e viajou aos Estados Unidos para uma exibição. Minha amiga ficou muito entusiasmada e o procurou para retomar a amizade. Ela foi à exibição e o artista encantador havia se transformado em um homem de negócios rechonchudo. Quando ela contou ao seu marido, ele disse: cachorro de ferro, lembre-se, agora é o tempo marcado. Hoje é o dia, e o seu bem pode acontecer da noite para o dia. Olhe com encantamento para o que está diante de você. Nós somos preenchidos com expectativa divina. Em Joel 2:25 temos: eu devolverei tudo que vocês perderam quando enviei enormes nuvens de gafanhotos. Abandone cada pensamento de que o seu bem parece muito difícil de obter, seja ele saúde, prosperidade, felicidade ou a perfeita expressão de si mesmo. Não pense em como seu bem pode ser alcançado. Apenas agradeça por já ter recebido no plano invisível, pois os passos que levam a ele são seguros. Esteja bem desperto para a sua intuição e de repente você se verá em sua terra prometida. Eu olho com encantamento para o que está diante de mim. Esse é o final do capítulo 11.
Agradeço muito aos que ouviram, aos novos inscritos do canal. O canal ficou um tempo parado por questões pessoais, mas agora retomamos e esse livro, especialmente faltam 2 capítulos ainda, mas há outros livros de outros autores com temas interessantes que podem agradar aos ouvintes do canal. Muito obrigada por continuar conosco. Espero que tenham gostado. Até o próximo.